Vocês não têm noção de como eu sempre tive vontade de fazer esse negócio da lanterna embaixo do rosto. Sério, eu tô me sentindo muito realizado agora. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o canal que não é uma fogueira de acampamento, mas ainda assim é um ótimo lugar para discutir histórias de terror. Imagina que você está indo ao cinema para ver o último lançamento de terror, um filme que a galera diz que dá bastante medo. Você compra sua pipoca, entra na sala de cinema, senta na sua poltrona e pronto. Pelas próximas 2 horas, você vai ver fantasmas aterrorizando uma mansão, monstros matando pessoas e assassinos sádicos torturando um grupo de jovens. Você vai levar uns sustos, vai se arrepiar, vai tapar os olhos, vai dar uns pulos na poltrona e ainda assim você vai sair da sala de cinema satisfeito por ter passado por essa experiência. Para muita gente, esse cenário que eu acabei de descrever faz todo sentido. Ver filmes de terror é um dos melhores passatempos que pode existir para essa galera. Mas também tem aqueles que não conseguem entender como alguém em sã consciência poderia escolher ver um filme que foi feito para nos causar medo, desconforto e nojo. Se bem que isso tudo realmente é bem estranho, não é? Filmes de terror de fato foram feitos para nos causar sentimentos ruins. E se esse é o caso, não faria muito sentido a gente espontaneamente querer passar por essa experiência, não é? Afinal de contas, por que a gente gosta tanto de filmes de terror? E tem um nome que a gente pode dar para essa dúvida: o paradoxo do terror. Esse é um termo que eu tô pegando emprestado do filósofo americano Noel Carroll, de quem a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Cientistas, psicólogos e filósofos têm analisado essa questão há vários anos. A biologia, por exemplo, já nos deu uma explicação muito boa. A gente gosta de filmes de terror porque os sustos que a gente leva liberam dopamina, um neurotransmissor que nos dá a sensação de prazer. Algumas pessoas liberam mais dopamina do que as outras, e por causa disso procuram repetir a experiência para sentir de novo aquele prazerzinho depois de ver a Samara saindo da televisão. Por causa disso, é mais provável que se sintam mais à vontade vendo filmes de terror aquelas pessoas que gostam de atividades que causam fortes emoções, como esportes radicais. Essa explicação biológica do porquê de gostarmos de filmes de terror é muito interessante e, para mim, faz todo sentido. Só que eu não vou me focar nela aqui nesse episódio. Até porque já tem vários canais do YouTube que fizeram vídeos muito bons para explicar a ciência por trás do nosso gosto por filmes de terror. A gente vai colocar o link de alguns deles aqui embaixo na descrição deste episódio. Pois bem, em vez de me focar na explicação biológica, hoje eu prefiro falar sobre o paradoxo do terror sob o ponto de vista da filosofia. E para isso, eu vou trazer de volta o Noel Carroll. Olha ele aí de novo. Isso porque a teoria dele sobre o paradoxo do terror é, na minha opinião, uma das mais instigantes. Para ilustrar um pouco melhor a teoria do Carroll, eu queria contar para vocês um pouco uma historinha sobre a minha relação com os filmes de terror. Quando eu era bem pequeno, quando eu tinha lá uns 5 ou 6 anos, eu ia com a minha família toda terça-feira para a locadora pegar filmes. E por causa disso eu acabei conhecendo vários gêneros e obras de vários tipos diferentes, como animação, comédia, ação, aventura dos anos 80, anos 90. Só que, obviamente, tinha sempre um gênero que eu não levava para casa, que era o terror. Em primeiro lugar, porque meus pais eram pessoas bem responsáveis e não iam deixar um moleque de 5 anos levar o Massacre da Serra Elétrica para casa. Mas também porque eu era muito medroso, eu tinha bastante aversão à ideia de assistir qualquer filme de terror. Só que acontecia sempre algo muito engraçado nessa época, quando eu ia pra locadora toda semana. Apesar de eu nunca levar pra casa um filme de medo, eu sempre ia na prateleira dos filmes de terror pra ficar pegando vários títulos e ficar lendo as sinopses deles. Eu sabia que eu não ia ter coragem de ver essas histórias, mas eu sempre tinha muita curiosidade para saber qual era a trama. Eu queria saber quais eram os monstros, os assassinos, os espíritos, tudo que estava ameaçando os heróis das histórias. Pelos vários anos seguintes, eu continuei com essa impressão de que eu não ia gostar nem um pouquinho da experiência de ver filmes de terror. E por causa disso, eu só fui conhecer o gênero melhor quando eu tinha, sei lá, meus 18 anos.
Antes disso, o mais perto que eu tinha chegado de ter alguma experiência rotineira com o terror era com o programa Goosebumps, que passava na Fox Kids. Eu não sei se vocês lembram disso. Foi depois de grande que eu entendi que a minha apreensão em ter medo com os filmes de terror era maior do que o medo que eu efetivamente sentia quando comecei a ver os filmes desse gênero. E isso é bom, porque afinal de contas eu passei a virar um fã dos filmes de horror e conheci clássicos como O Iluminado, O Exorcista, A Profecia, entre muitos outros. Tá, mas o que essa história toda tem a ver com a teoria do Carroll? Bom, na verdade tem tudo a ver. No livro dele, A Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração, o Carroll desenvolveu o que ele chama de teoria geral do apelo do horror. E, segundo ela, o que está no centro da nossa atração pelo terror é a curiosidade. Carroll estabelece que os monstros das histórias de terror são criaturas que, por si só, já nos causam uma reação dupla. Uma de repulsa e outra de intriga. Afinal de contas, os monstros fogem das categorias tradicionais que a gente cria para explicar o que existe no mundo. Por exemplo, somos acostumados com insetos, mas insetos gigantes que destroem cidades? Ah não, aí não. Temos como certeza que os mortos permanecem mortos, mas isso até aparecerem zumbis ou então espíritos que assombram e matam. Sabemos que existem psicopatas, mas então vem os filmes de terror e nos apresentam super psicopatas, assassinos em série que são completamente monstruosos e que por causa disso acabam sendo desumanizados. São pessoas que deixaram de ser pessoas. Todos esses monstros nos dão medo justamente porque fogem dos nossos esquemas de organização do mundo. Eles são o desconhecido e, com muita frequência, o desconhecido nos causa medo. Mas é exatamente por eles serem completamente diferentes daquilo que a gente considera normal que a gente também se sente atraídos por essas criaturas. O desconhecido causa medo? Sim, causa, mas também seduz, captura a nossa curiosidade. Só que essa seria apenas a primeira camada da teoria de Carroll, porque o apelo mais intenso desses monstros surgiria a partir do momento em que eles são apresentados pra gente dentro de uma história. Pro filósofo, o que verdadeiramente vai prender a nossa atenção é a combinação entre esses monstros e uma estrutura narrativa. E essa estrutura narrativa seria basicamente a mesma para a maioria dos filmes de terror. Uma narrativa sobre a descoberta do monstro. Nessas histórias, você tem um mundo normal que é perturbado pelas primeiras evidências da ameaça representada pelo monstro. A partir da descoberta dessas primeiras evidências, o público e os personagens do filme começam a caminhar juntos em um processo gradual de investigação. Com o avançar da história, a ameaça vai crescendo cada vez mais até que ela se torna incontestável, real. E a gente continua interessados na história porque a gente tem muita curiosidade. A gente quer descobrir o que é esse monstro, a gente quer revelar o mistério. E mesmo depois que o monstro é revelado, a gente continua presos na nossa curiosidade, porque a gente quer fazer mais descobertas ainda. De onde veio esse monstro? Qual é a origem dele? Como ele age? E, mais importante ainda, como a gente vence o monstro. Para Carroll, é isso que explica o nosso gosto por filmes de terror, a descoberta do monstro. A nossa curiosidade nos leva a querer saber tudo sobre a ameaça monstruosa, mesmo que isso signifique levar uns sustos e sofrer com o desgosto causado pelas cenas. Essa angústia, inclusive, é parte intrínseca da experiência. Como afirma Noel Carroll, a criatura impossível causa desgosto, mas esse desgosto é parte de um endereçamento narrativo geral que é não apenas prazeroso, mas cujo prazer potencial depende da confirmação da existência do monstro como um ser que viola, desafia ou problematiza classificações culturais permanentes. E eu preciso dizer que quando eu conheci essa teoria do Carroll, ela fez muito sentido pra mim. Como eu falei agora há pouco, eu passei boa parte da minha vida sem ver os filmes de terror, mas sempre com muita curiosidade para saber do que as histórias tratavam. Então eu acho que o que acontecia comigo era bem isso que o Carroll descreve na teoria dele. A descoberta do monstro, esse ser que não se encaixa em nenhuma das nossas categorias. Eu me sentia instigado a descobrir qual era a ameaça, qual era a criatura monstruosa, mas eu nunca levava isso adiante
por ter medo de sentir medo. E quando foi que eu passei a gostar de filmes de terror? Justamente quando eu comecei a assistir eles e ver que, apesar de qualquer susto ou sensação de desconforto, a satisfação que o processo de descobrimento que a narrativa me proporcionava era muito mais interessante. Ou seja, segundo a teoria de Carroll, não é que a gente esteja procurando ativamente sentir desgosto quando vemos filmes de terror. Na verdade, o que a gente estaria procurando seria muito mais o prazer proporcionado pela estrutura narrativa que nos leva a investigar e eventualmente confirmar a existência do monstro. Esse ser que é, por essência, assustador, sim, mas também intrigante. O que separaria então aqueles que adoram filmes de terror daqueles que definitivamente não curtem esse gênero seria o nível de tolerância que cada um de nós tem em relação ao desgosto criado pelas cenas assustadoras que a gente vê na tela. Enfim, o tempo passou e aquele moleque que ficava lendo as sinopses de filmes de terror na locadora finalmente tomou gosto pelo gênero. Ainda bem, porque agora eu posso dar vazão à minha curiosidade de continuar descobrindo os novos monstros, os novos assassinos, as novas criaturas sombrias que os filmes de terror vão nos apresentando. Mesmo que isso signifique levar alguns sustos e dar uns pulos na cadeira do cinema de vez em quando. Mas então é isso. Vocês acham que a teoria do Carroll faz algum sentido? E se não fizer, por que então vocês são atraídos ao gênero do terror? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito desse tema. E como sempre, se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas ao episódio de hoje, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam, é claro, de curtir o nosso vídeo e assinar o canal para vocês não perderem nenhum dos nossos episódios. Ah, e também não se esquece de dar uma conferida na nossa página do Facebook, porque lá tem post todo dia de muita coisa legal relacionada ao cinema. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.